estamos aqui juntos, né? Vamos começar a nossa aula, entrar aí nessa nave do conhecimento, certo? E hoje a gente vai aprender algumas coisas, algumas situações que são bem simples, mas muito comum de acontecer, tá? E a gente vai ver como evitar essas situações, tá? Gostei muito da redação de vocês, tá? O nível da turma é um nível muito bom, muito alto. Então, falta só a gente fazer aí alguns ajustes para poder facilitar aí essa produção, tá? Bom dia, Lu. Dei bom dia para você também. E hoje, turma, a gente vai trabalhar duas coisas. Primeiro, como não zerar uma redação. Todos os cursos, vou dar o exemplo do Enem, que eu participo todos os anos, né? Mais de 100 mil pessoas acabam zerando a redação, né? E aí a gente pensa, poxa, isso não vai acontecer comigo. Só que por falta de informação, coisas muito simples acabam zerando, certo? E aí eu vou mostrar essas situações para vocês, para que vocês não venham cometer, tá? Tem coisas absurdas, lógico, que vocês não vão fazer, mas tem coisas muito simples que a gente acaba fazendo sem perceber, e isso pode tirar você aí do curso, né, do concurso tão desejado. Então, eu vou apresentar para vocês essas situações que zeram uma redação, certo? E vou mostrar também como é avaliada a redação de vocês, né? Então, quais as competências, como é corrigida, quais são os critérios. Hoje a gente vai trabalhar isso, tá? E aí, as próximas aulas, a gente já vai focar nas competências. A intenção é trabalhar aí mais ou menos 2 competências por aula, né? Então, a próxima aula vai ser a competência 1 e a competência 2, aí depois a competência 3 e a competência 4, depois a competência 5 com o esqueleto, certo? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui eu vou fechar. Pronto. Tá abrindo, tá? Ok. Então, turma, então aqui, por que que um texto é anulado? Então, eu vou passar para vocês, dentro da realidade de vocês também, né, que vão fazer o concurso CFO, eu fiz também um slide específico, trabalhando aí as questões de como zerar, o que faz zerar uma redação, né, de acordo com também com o edital do CFO. Assim que eu passar esse aqui, eu vou passar para vocês também este caso, tá? Então, situações, por que um texto é anulado? Vamos lá. Está todo mundo conseguindo visualizar? Vou aumentar um pouquinho, né, para melhorar. Sim. Vamos lá. Então, primeiro, sua redação, quem for fazer o Enem, tem que ter mais de 7 linhas. Quem for fazer o curso do CFO, tem que ter mais de 20 linhas. Quando eu corrigi a redação de vocês, eu fui bem mais rigorosa, certo? E por que que tem que existir isso? Porque o curso do CFO, ele exige muito mais do que o curso do Enem. Então, é um outro nível, certo? E aí eu vou avaliar dentro dos parâmetros do nível do CFO,
tá? Então, assim, teve redações que houve apenas uma citação, né? E aí eu falei que tem que ter nos outros desenvolvimentos também como fundamentação teórica. Então, é um nível mais avançado, tá? Então, essa exigência também será maior, certo? Então, no curso do CFO, o que é que precisa? Tem mais de 20 linhas. Vocês vão escrever 20 linhas? Não, tá? Então, assim, uma redação de concurso, ela tem que ter aí, no mínimo, 27 linhas, tá? Então, não adianta ir pelo mínimo, que é 20 linhas, por conta do edital que colocou 20 linhas, certo? Aí aqui, produção própria do participante, ou seja, não se prender aos textos motivadores, né? Não ficar copiando parte dos textos motivadores, não pode ter tipologias de outro tipo textual, por exemplo, você vai citar uma situação que aconteceu e aí se prender nesta situação e acabar sendo mais um texto narrativo do que um texto dissertativo. Ô, Prof, teria como se abrir o slide, porque ele não está aberto, não. Tá fechado para vocês? Não, fechado assim, tá na página de apresentação ainda. Certo, deixa eu clicar aqui o F5. Deixa eu ver se vai agora, peraí. Não foi, né? Um minutinho só. Não tá indo. Eu vou ter que fechar e abrir de novo, tá? Deixa eu abrir aqui F5. Eu já vou. Quando eu clico aqui, ó, no F5 para abrir todo, o que que acontece? Abre para mim, mas não está abrindo para vocês, está vendo? Eu vou tentar aumentar o... aqui mesmo embaixo, porque não está abrindo automaticamente para vocês. Deixa eu ver se eu fechar aqui. Mas vocês estão conseguindo ver o slide em si, só que ele não está aberto completo, não é isso? Isso. Certo, eu vou tentar aqui abrir mais, porque quando eu... Deixa eu ver se clicando aqui vai. Agora, deixa eu ver. Não vai, tá vendo? Abre só para mim, não abre para você. Mas vou tentar colocar aqui o máximo. Aí aqui, não pode ter desenhos, não pode ter impropérios, não pode ter outras formas de anulação, como identificação, tentativa de zombar do exame, e assim vai. Gente, por que que é importante vocês entenderem essas situações que levam a nota 0? Porque se você cometer algum erro desse, algum deslize desse, sua redação não é corrigida, independente do que será feito, entendeu? Então, sua redação, às vezes, está assim maravilhosa, mas aí você acaba cometendo um deslize desse que é muito comum. Vocês viram aí que mais de 100 mil pessoas, né, todo ano cometem aí esses desvios no curso do Enem, né? Então é algo muito comum. Então a gente tem que ter esse cuidado para não acontecer, tá? E aí a redação recebe nota 0 quando tem fuga ao tema, ou seja, você não aborda o tema por completo, tá? Vou aumentar aqui, vai ficar melhor. Não obediência à estrutura do texto dissertativo argumentativo, e aí você já sabe que tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, tem que ter essa estrutura, tá? Extensão de até 20 linhas no mínimo, e é interessante, viu, a turma que vai fazer aí o curso do CFO, que ele no edital de vocês, ele deixa bem claro, não pode ter
nem menos do que o mínimo, menos de 20 linhas, e nem mais de 30 linhas. Então, nada de ultrapassar nenhuma palavrinha além das 30 linhas estabelecidas, tá? Porque a sua redação é anulada. Na redação do Enem, quando o aluno passa de 30 linhas, ele cai muito na pontuação. Sua pontuação cai na competência 5, na competência 2 e na competência 3. Mas no curso do CFO, quem passar de 30 linhas, e quando eu falo 30 linhas, não é a próxima linha inteira, não. Às vezes é uma palavra que passe, sua redação é excluída. Ou seja, não é nem lida. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, às vezes, você tem muita informação para passar, e aí ultrapassa esse limite máximo, e aí sua redação não vai ser corrigida, certo? Então, fiquem atentos com isso. Apenas cópia integral de textos motivadores ou proposta de redação de motivadores apresentados no caderno de questão. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Quando eles falam sobre cópia, a cópia ela não está direcionada só dos textos motivadores, né? Às vezes, no concurso, tem algumas questões, né, do concurso mesmo, de outra área, que acaba você utilizando para colocar na sua redação. Isso também é cópia, tá? Então, não pode ter impropérios, não pode ter desenhos. Impropérios são palavrões, tá? Então, às vezes, você quer radicalizar no seu texto e aí fala que as pessoas são idiotas por isso, isso e isso. Idiotas é uma palavra simples para a gente, mas é considerado impropério. Ou então, o Brasil tá uma merda, merda é impropério, tá? Então, tem que ter cuidado com essas palavras, porque existindo essas palavras, eles acreditam que estão desmerecendo o exame, certo? E por isso zera a redação, tá? Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. O que é isso? É quando você acaba abordando um outro assunto que não foi estabelecido no tema. Só que não necessariamente precisa ser a redação toda. Olha como está escrito, parte deliberadamente desconectada, certo? Então, uma parte do seu texto, você acabou abordando um outro assunto aí, então, é uma parte desconectada. Eu vou mostrar detalhadamente cada situação dessa, tá? Assinatura, nome, apelido, rubrica, fora do local devidamente designado. Quando vocês recebem a folha de redação, existe um espaço específico para que vocês coloquem um nome, certo? Então, se o aluno, tem aluno que tem mania de desenvolver a redação e colocar no final lá a sua assinatura para identificar que aquele texto é seu. Isso zera a redação. Isso não pode acontecer, tá? Texto integralmente em língua estrangeira, isso aí eu sei que não ia acontecer, né? Óbvio. Mas esses são as principais situações para zerar uma redação. A redação, quanto situação. Deixa eu botar aqui. As situações que zeram, ela segue também uma hierarquia, tá? Então, você pode zerar por forma elementar de anulação, que eu vou mostrar o que é, tá? Por cópia, por fuga ao tema, por não atendimento ao tipo textual ou por parte desconectada. Por que existe essa hierarquia? Por que existe essa hierarquia? Porque, às vezes, o candidato ele acaba cometendo duas situações dessa. E aí, a sua prova, na justificativa da sua redação, será zerada por aquela situação que está no topo da hierarquia. Por exemplo, digamos que o candidato assinou a sua prova, né? E aí, além de assinar, ele colocou um assunto, uma parte desconectada, que foi um assunto que não aborda o tema, tá? Na correção, a sua redação ela vai ser eliminada por formas elementares de anulação. Por que formas elementares de anulação? Porque é o topo da hierarquia, certo? Então, existem essas situações, tanto no Enem quanto no CFO, tá? Que são situações que zeram a redação e são avaliadas cada parte dessa. E aí agora eu vou mostrar para vocês quando é que é zerada por forma de elementares de anulação, quando é zerada por cópia,
quando é zerada por fuga ao tema, quando é zerada por não atendimento textual e quando é zerada por parte desconectada, certo? Se tiver muito rápido, turma, pede para desacelerar, tá? Tá. Então, se a sua redação não foi encontrada, formas elementares de anulação, cópia, fuga ao tema, não atendimento textual e parte desconectada, o que acontece? Segue o fluxo e a sua redação vai ser avaliada normalmente. Só depois que a gente passa essa análise aí sim, a sua redação vai ser avaliada de acordo com aquelas 5 competências, tá? Então, primeiro, o que é primordial, saber sobre essa situação que zere a prova. Porque só passando por essa avaliação aí que a sua prova vai ser analisada para valer as competências, tá? Primeiro do topo, formas elementares de anulação. O que é isso? Tá? Então, em que situação eu posso zerar minha prova por formas elementares de anulação? Vamos lá. Formas elementares de anulação, como o próprio nome diz, são formas elementares de anulação refere-se aos casos em que o participante descumpre as orientações elementares da situação de produção prevista na proposta. Tá? Então, a sua redação, se ela estiver assinada, se ela estiver com algum desenho, número isolado do corpo do texto, sinal gráfico que não faz parte do texto escrito, caso de anulação proposital, texto ilegível, texto em língua estrangeira com trecho de mais de 7 linhas, todas essas situações entram nas características de forma elementares de anulação. E aqui abaixo eu vou mostrar cada exemplo, tá? Então, aqui, prova assinada. Todas essas situações aqui, gente, são provas de concursos que foram feitas e foram anuladas. Não é uma situação atípica que eu peguei e coloquei para exemplificar, não. São situações reais, tá? Então, turma, jamais assine a sua redação fora do lugar estabelecido, certo? Nem rúbrica, nem assinatura mesmo, nem por extenso, nada. Por quê? Porque quando você assina, é uma forma de você identificar o seu texto. E o corretor, quando corrige uma redação de um concurso, ele não pode ter noção nem ideia de quem é aquele texto, certo? Então, por isso que existe aí a forma elementar de anulação, tá? Outra situação, desenhos, não pode ter, certo? Então, tem gente que gosta de colocar um emoji, alguma coisa assim, zera a sua redação. Tem gente, e aí é importante lembrar, que às vezes, na hora que está fazendo a redação, se distrai, ou então, para pensar mais um pouco, começa a fazer uns desenhos bem pequenininho na pontinha da folha de redação. Aquilo zera a sua redação. Seja um ponto, seja um coração, seja uma flor, seja o que for, zera a sua redação, tá? Mesmo se estiver relacionada ao tema. Tá vendo aqui essa carinha bem pequenininha aqui embaixo? Todo mundo consegue visualizar? Essa carinha aqui, ó, bem pequenininha, que parece um emoji, zerou a redação, tá? Independente de como esteja a sua redação. Quando um corretor pega para fazer a correção, a primeira coisa que ele olha é isso. Se ele bateu e viu que tem qualquer desenho, ele não chega nem a ler o seu texto, certo? Então, por isso que tem que ter esse cuidado, tá? Por favor, não dê zero, não dê zero. E colocou o coração. Aqui tem várias situações, né? Mas ele zerou por forma elementar de anulação, que por conta deste coração aqui. Mas o por favor, não dê zero é uma forma também de zerar sua redação, porque é como se você estivesse mandando uma mensagem para o seu corretor. Então, entra aí como parte desconectada. Como parte desconectada é o quinto elemento,
e a forma elementar de anulação está na primeira parte lá da hierarquia, então ele zerou por forma elementar de anulação, tá? Turma, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que vocês tenham muito cuidado. Diga, eu estou ocupada. Eu posso ir? Pode, na hora eu lhe ajeito, viu? Então, vamos lá. Gente, às vezes acontece de você marcar a sua prova, certo? A folha de resposta do gabarito das questões objetivas em cima da folha de redação. E o que é que acontece? A marca da caneta, né? Não é que passe para a folha de redação, não. Só que como a folha de redação ela é escaneada, então todas aquelas bolinhas que você coloca, certo? Marcando a folha de resposta, acaba ficando forte na folha de redação e pode provocar algum desenho, alguma coisa que entre como forma de elementar de anulação. Então, o conselho que eu dou, quando vocês fizerem e forem preencher a folha de resposta das questões objetivas, observe se a folha de redação não está embaixo, para que não provoque esse efeito aqui. Vocês estão conseguindo visualizar essas bolinhas? Então, isso aconteceu justamente por isso, porque o candidato ele preencheu as questões, né, objetiva com a folha de redação embaixo. Então, acabou as marcações, quando foi escaneada, saiu, tá? E aí, assim, para você não tá lá escrita a caneta, mas para o corretor tá, porque a redação ela é escaneada, certo? Então, são detalhes, assim, que é importante ficar atento, tá? Aqui, por que que ele zerou? O candidato aqui pegou uma partezinha da folha de redação e anotou aí as respostas dele referente às questões que ele assinou, tá vendo? Então, isso aqui também é uma forma de zerar, tá? Sinais gráficos. Sinais gráficos, quando são usados de forma descontextualizada. Ou seja, essa interrogação aqui, ela não tem uma função. Então, você zera a sua redação. Tem aluno que, quando escreve uma frase exclamativa, para enfatizar, coloca várias exclamações. A única função que tem no sinal gráfico foi a primeira exclamação. As outras não têm função. Então, se aqueles sinais gráficos não têm uma função objetiva naquele texto, você zera a sua redação por isso, tá? E aí sua redação não chega a ser corrigida. Uma situação aqui que aconteceu, eu peço que evite, mas não conseguindo, essa situação não vai zerar a sua redação. O aluno aqui escreveu a palavra engenharia, cadê? Aqui. Deixa eu ver aonde. Uma parte aqui, na linha 14. Só que ele escreveu errado. Então, ele quis colocar aqui embaixo, tá vendo qual a palavra correta. Ele não zerou a redação por isso. Mas eu aconselho que, ao invés de fazer isso, você passe um traço na palavra que errou e escreva a palavra corretamente ao lado, tá? Anulação proposital, não pode acontecer isso também, certo? Às vezes o aluno escreve e aí depois percebe que não era aquilo que ele queria falar, escrever, só que já está na folha da redação. Então, isso faz zerar também. E aí, por isso, gente, que existe uma folha de rascunho no caderno lá do concurso, né? E vocês têm que utilizar aquela folha de rascunho, tá? Vocês só vão passar para a folha oficial da redação quando vocês tiverem certeza que é aquilo ali mesmo que vocês vão escrever, certo? Aqui vocês não vão fazer isso, pelo amor de Deus, né? Aqui são letras ilegíveis, que não é o caso, todas as letras que eu corrigi aqui foram legíveis. E é isso. Alguma dúvida sobre forma elementar de anulação? Alguma informação
da forma elementar de anulação, que é o primeiro tópico para zerar sua redação, que vocês não conheciam e acabaram conhecendo? Ou vocês já tinham conhecimento de todas essas formas elementares de anulação? Sem dúvidas. Ok. Vamos lá. Segundo tópico, cópia, tá? Então, a cópia, né, ela é considerada cópia quando você apresenta mais de 7 linhas própria sem produção do participante, certo? Então, é considerado cópia. Às vezes você acaba escrevendo apenas 2 linhas como cópia, só que você produziu pouco. Então, se tiver menos de 7 linhas de produção própria do participante, é considerado uma cópia. Textos motivadores, professora, posso pegar ideias? Pode pegar a ideia. O que não pode é copiar na íntegra, tá? Então, tem que ter esse cuidado de copiar na íntegra. Então, o texto motivador é justamente, como o próprio nome diz, para lhe direcionar, tá? Então, você vai ter ideias de como você vai desenvolver. Vai ter uma parte do segundo módulo, tá? Que a gente vai trabalhar especificadamente como abordar, né, como abstrair as informações centrais dos textos motivadores, tá? Vamos lá. Então, assim, o que é que são consideradas cópias? Alterações apenas no singular, né, ou em tempo verbal. Então, assim, você pega aquela mesma sequência, aquela mesma frase, e aí só vai mudando algumas coisinhas, né, colocando a frase no plural, ou no singular, ou tempo verbal. Isso é cópia, tá? De tirar alguma palavra, ou colocar outra palavra, mas com a mesma sequência, é uma cópia. Inversão de ordem dos trechos, tá? Ou sequência longa de palavras idênticas dos textos, em especial nos textos em que o participante apresenta listas ou dados, certo? Então, tudo isso aí, gente, é considerado cópia. E cópia zera a redação, tá? Então, se você pode pegar os textos motivadores, pode. Você pode utilizar na sua redação, mas você tem que interpretar e desenvolver. Então, não foque, não se prenda só aos textos motivadores, tá? Aí aqui a gente está vendo, né, algumas redações que foram cópias, né? Então, o que é interessante, e eu quero que vocês fiquem cientes, todo curso, todo concurso, né, seja qual for, a banca examinadora, ela estuda aquele texto, certo? Então, quando a gente pega a redação do aluno, a gente já tem praticamente decorado todos os textos motivadores. Então, quando o professor vai corrigir a redação, que bate o olho, ele consegue identificar facilmente o que o aluno copiou, porque a gente é preparado para isso. Não é assim, vai ter um concurso hoje, então você vai corrigir, e aí eu pego aquele texto motivador naquele momento ali para ler e corrigir. Não, a gente se prepara, tá? Para aquele curso específico, entendeu? Então, assim, eu mesmo, quando vou corrigir as redações do Enem, eu decoro os textos motivadores. Se eu pegar uma redação e ler, eu percebo facilmente que tem ali aquela cópia, certo? Aí aqui estou mostrando aqui um exemplo de cópia, tá? Então, o texto foi esse, e ele acabou copiando essas partes aqui. Então, bastante cópia, lógico, que zerou, tá? Nessa redação aqui, ó, ele não foi considerado cópia, certo? Foi considerado que não zerou, porque ele teve mais de 11 linhas de produção própria do participante. Porém, na competência 2, ele acabou caindo bastante a pontuação, porque ele se prendeu muito aos textos motivadores. Então, assim, ele não zerou, mas ele teve uma pontuação baixa, tá? Fuga ao têmato. Alguma dúvida sobre cópia? Posso continuar? Vamos lá. Pode. Fuga ao tema. Quando é que acontece fuga ao tema? Quando você acaba não abordando o tema, nem por completo, nem em partes, certo? Então, você acaba direcionando um outro assunto. Na redação nas provas do Enem,
sempre tem no início da prova, sempre tem umas frases motivacionais. E tem alguns alunos que acabam se confundindo, achando que aquele é o tema da redação. E aí acaba fazendo isso. Normalmente, o tema da redação, ela vem mais ou menos na página 17, 19, por ali. Tá? Então, quando você for fazer, você já fique atento e já vai direto na página, porque você identifica com mais facilidade, tá? E aí o fuga ao tema acontece justamente isso. Quando você foge do tema, você acaba desenvolvendo uma coisa, um outro tema que não foi o tema solicitado na proposta da redação, tá? Aí aqui, o tema, ele aborda de forma completa os elementos principais e o assunto, o texto aborda de forma incompleta. Então, existe nessa questão da fuga ao tema duas situações. Quando você aborda o tema por completo e quando você aborda de forma parcial. O que é que vocês têm que fazer, gente, para nunca fugir do tema? Na proposta, eles acabam colocando, deixa eu mostrar aqui uma proposta de redação para ficar bem claro para vocês. Pronto. Olha aqui essa proposta de redação. Construa, a partir da sua leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Opa, peraí. O que é que você tem que fazer para nunca zerar sua redação? Colocar o tema na íntegra no seu texto. O tema não foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil? Então, na introdução, melhor ainda se for no último período. Aí, viu? Você pode. Seu microfone está ligado, Manu. Deixa ele aí dar bom dia. Ele está indo aí para dar bom dia. Ele está indo aí para pelo menos dar bom dia. Manu, seu microfone está ligado. Você pode trancar, por favor? Oi, Manu. Obrigada. Então, é importante que você coloque o tema por completo na sua introdução e na sua conclusão. Lembra dos 7 passos que eu passei? Então, é importante que vocês tenham esse acesso, tá? Então, coloque esse tema na introdução ou coloque o tema, porque você colocando esse tema por completo, não vai acontecer nunca, nem de fuga ao tema e nem de tangenciamento, certo? O tangenciamento, turma, acontece quando você não utiliza todas as palavras-chave da proposta em seu texto. Por exemplo, quando o tema aqui está Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então, em meu texto, eu tenho que ter os desafios, formação educacional de surdos. São as palavras-chave. Então, para eu poder abordar por completo, eu tenho que abordar essas palavras. Se eu falar só sobre formação educacional e não especificar que é de surdos, eu vou tangenciar. Por que eu vou tangenciar? Porque eu não abordei por completo. Entendeu? Então, a dica para você sempre abordar por completo é utilizar o tema que está completo aí na sua proposta de redação, na introdução e na conclusão. Por que é importante usar na introdução? Porque você vai mostrar de cara para o corretor que você vai abordar o tema por completo. Que você abordou o tema por completo. O corretor não vai ficar procurando, porque nessa parte aí de abordagem do tema, o corretor, de fato, faz a sua redação como um caça-palavra. Ele procura as palavras-chave. Se tem as palavras-chave, você abordou o tema, entendeu? Então, vamos lá. Aí aqui está mostrando alguns exemplos, né? Uma coisa interessante, por exemplo, aqui, desafios para a formação educacional de surdos e mudos no Brasil. O que aconteceu? Esse participante aqui, ele colocou o tema por completo, tá vendo? No título.
Só que o título não é contabilizado. Então, não percam tempo, tá? Se preocupando com o título na redação de vocês, porque o título só vai fazer você perder linha, tá? Porque o título não é contabilizado. Se você só colocou o tema no título e não colocou em toda a sua redação vai ser zerada do mesmo jeito, porque o título só serve para contar as linhas, não serve nada mais do que isso, tá? Então, não perca tempo pensando em um título, não, pode fazer direto, tá? Vamos lá. Aí aqui também zerou a prova porque ele abordou um outro tema, tá vendo? Ele falou sobre homofobia e o tema era sobre o desafio da formação educacional de surdos no Brasil, ok? Não atendimento ao tipo textual. Quando é que isso acontece? Quando você não desenvolve um texto dissertativo argumentativo. Ou você desenvolve um texto dissertativo argumentativo em parte, ou seja, a maior parte do seu texto acaba tendo um outro atendimento textual. E aí eu vou falar uma coisa que é muito comum acontecer, tá? E que vocês prestem atenção. Às vezes, né, que não vai ser o caso de vocês, porque eu já vi que a turma está bem preparada para a produção de um texto dissertativo, mas às vezes o aluno ele tem a mania de marcar com um pontinho o início de cada parágrafo, certo? Eu acho que na escola, né, ensinou quando estava começando a escrever, que botava os dois dedinhos, botava o pontinho e continuava fazendo o parágrafo. Se você fizer um texto dissertativo e colocar esses pontinhos para o corretor, aquele texto vai ser topicalização, ou seja, um texto em tópicos, que não é um texto dissertativo. Então, aquele pontinho ali vai identificar uma outra tipologia textual, e aí você zera o seu texto por atender uma outra tipologia textual, que é um texto em tópicos, certo? Então, toma cuidado com essas marcações, tá bom? Aqui um outro tema. Vamos lá. Outra coisa também, turma, e para ficar bem atento, linhas de um texto dissertativo são linhas contínuas. Então, toma cuidado. Tem aluno que não completa até o final da linha e ainda coloca algumas rimas, acaba tendo uma estrutura de poema, ou seja, foge à tipologia textual, dissertativo, argumentativo. Então, a linha ela é contínua, tem que ir de de uma ponta à outra. Lógico que para iniciar o seu parágrafo, tem que iniciar afastado da margem, tá? Tranquilo, né? Parte desconectada é a última, tá, gente? Então, o que é a parte desconectada e como é que você zera a sua redação em parte desconectada? Vamos lá. Recado ou bilhete destinado à banca avaliadora ou interlocutor específico, tá? Reflexão do participante sobre a prova ou sobre o seu próprio desempenho no exame. Impropérios, ofensas, identificação do participante dentro do texto, certo? Oração ou mensagem religiosa, tem gente, né, que junta todas as forças e fé lá naquele momento da redação e coloca que Deus me ajude no finalzinho, bem pequenininho, acreditando que ali, ó, vai conseguir passar. Não faça isso, porque zera a sua redação. Mensagem política, então nada de hashtag Bolsonaro, hashtag Lula livre, ou sei lá o quê, porque zera a sua redação, tá? Trecho de música, hino ou poema que não esteja vinculado ao tema, certo? Porque você pode utilizar como repertório legitimado músicas, sim, mas tem que estar relacionada ao tema, tá? Trecho sobre outro assunto, mensagens ou frases desconectadas da proposta temática do corpo do texto.
todas essas situações, zera a sua redação, tá? Vamos lá. Primeira situação, primeiro exemplo. O que ele zerou aqui essa redação? Ele assinou a prova, tá vendo? Se tem essa assinatura, entra como forma elementar de anulação. Por quê? Porque é uma forma de identificação do candidato. E a gente não pode saber, né, quem foi que fez essa prova. Aqui, e ele colocou o nome dele aqui. Entra como uma parte desconectada. Por quê? É quando o candidato se identifica dentro do texto, certo? Vamos lá, deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui, algumas situações entre FEA, que é forma elementar de anulação, e parte desconectada. Rúbrica ou assinatura, entra como FEA. Iniciais, nome simples ou completo isolado do corpo do texto, FEA. Nome do candidato dentro do texto, parte desconectada, tá? Nome completo no corpo que levante dúvidas, aí a gente leva para o sistema de ocorrências. Aqui, tá vendo aqui esse exemplo, né? A palavra merda em si é uma palavra que gera impropério. Então, zero o seu texto também, tá? Vamos lá. Essa redação não irá atingir os pontos bons e isso é uma vergonha. Ou seja, o candidato, ele colocou na folha de redação, né, a sua análise sobre a própria redação. Então, zera também, tá? Desculpa por ter escrevido assim. Recado ao quê? Ao corretor. Então, zera a sua redação. Aqui ele colocou, entre aspas, separado, vamos deixar o preconceito do lado. Neste caso, ele não zerou essa redação por essa parte aqui. Por quê? Porque essa frase ela está relacionada ao assunto que ele desenvolveu, tá? Então, pode. Vou passar mais um pouquinho. Aqui ele zerou porque ele acabou abordando um outro tema, tá vendo? Era sobre educação de surdos, aí ele começou a falando sobre plantações de baixo risco, e aí depois ele percebeu que não era o assunto mesmo, e aí ele acabou embaixo falando sobre educações de surdos, só que teve uma parte do texto que não estava relacionada ao tema, então zera a sua redação como parte desconectada, tá? Deixa eu ver o problema aqui desse. Esse aqui colocou hashtag Bolsonaro 2018, lá no finalzinho da folha, tá vendo? Então, é uma mensagem política. Se é uma mensagem política, zera também a sua redação, tá? Mensagens e frases desconectadas. Olha aqui o que ele colocou. Diga não ao preconceito e não estava relacionada a isso. Embaixo também. Diga não ao preconceito. Hashtag o Brasil é de Jesus. Então, todas essas palavras aí que estão desconectadas ao texto, zera a sua prova por ser uma parte desconectada, tá? Nada de muito obrigada, nada de amém, nada de fim, tá? Não colocar assim fim e zerar a sua redação. Gente, então é isso. É importante que vocês tenham esse conhecimento dessas situações, né, que levam a sua prova
a zero, né? Zeram a sua redação. Porque só depois que vocês têm esses conhecimentos aí, que a gente vai trabalhar as competências, certo? E aí, hoje, eu quis apresentar esse momento aí de situações que zeram a redação, para que, em seguida, agora, eu apresente as competências, tá? Então, a gente vai trabalhar agora todas essas competências. Vocês vão perceber agora como é que a sua redação é avaliada, como ela é analisada, tá? Uma coisa, eu passei na aula passada os 7 passos para uma redação nota 1000, lembra? Na redação desta semana, eu quero que vocês sigam aquela estrutura, passo por passo. Então, depois que vocês copiarem a redação de vocês direitinho, você vai pegar aquela estrutura, todo mundo copiou no caderno aquela estrutura? Sim. Pronto. Vocês vão pegar aquela estrutura e vão perceber, vão analisar se a redação de vocês contém aquela estrutura direitinho, os 7 passos, certo? E agora eu vou apresentar todas as competências, como ela é analisada na redação, para que vocês já tenham esse olhar, certo? E aí, nas aulas seguintes, a gente vai trabalhar de forma aprofundada cada competência específica, tá bom? Então, a gente vai trabalhar a competência 1 e 2 na aula seguinte, aí a gente vai trabalhar a competência 3 e 4 na outra aula, e a última aula a gente vai trabalhar a competência 5 desse módulo, tá? Esse módulo, gente, é teoria mesmo, teoria e técnica, tá? Próximo módulo é mais prática, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Estou abrindo aqui, tá, turma? Pronto. Eu queria, antes de mostrar uma coisa aqui para vocês, antes de eu começar com essa redação nota 1000. Espera aí, eu vou voltar, tá? Vou interromper aqui. Alguma dúvida referente às situações que zeram a redação? Alguém viu alguma coisa nova que não sabia, que foi importante alertar? Sobre aquelas marcações das questões objetivas, vocês estavam cientes dessa situação? Cadê vocês, minha gente? Estamos aqui. Em relação à folha por baixo, eu também não sabia não, viu? Sempre marquei o gabarito, o caderno a folha do gabarito por cima de redação. E aí tem que ter esse cuidado, porque aquelas marcações, às vezes, acabam fazendo um outro desenho embaixo. E assim, você não enxerga porque só está com a marca da caneta, mas quando vai escanear, aparece para o corretor, entendeu? E aí tem que ter todo esse cuidado, porque qualquer marcação no texto, Lu, apresenta uma identificação do candidato, entendeu? Então, você zera por tentativa de se identificar, mesmo mesmo não sendo a intenção, entendeu? Então, por isso que não pode colocar nem estrelinha, nem pontinho, nada, porque tudo isso entra como FEA, que é uma forma de identificação do candidato. O exame, ele encara assim, entendeu? Então, turma, eu vou projetar aqui, eu fiz um slidezinho bem pequenininho, bem rapidinho, para que vocês se sintam bem mais próximo mesmo do curso, né, do CFO, tá? Esse slide, ele foi retirado do edital, eu acho que todos já fizeram a leitura, né, do edital, só para que a gente fique atento a alguns pontos. A análise é igual à do Enem, igual. O que é que vai diferenciar? A pontuação, porque o Enem vale de 0
a 1000, né? E o curso do CFO é de 0 a 100, mas até os critérios analisados são os mesmos, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, só para que vocês fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Então, aqui, qual vai ser o barema? Ele é analisado contra a estrutura, e a gente também analisa a estrutura, né, do Enem, né? A questão do conteúdo em si, certo? Que é também analisado o conteúdo. A estrutura é analisada na competência 2, né? O conteúdo em si é analisado na competência 3, certo? A expressão, né, que é a parte de adequação vocabular, a gente analisa na competência 1, tá? E a clareza e concisão, coesão e concisão é analisado na competência 4. Então, como vocês estão vendo aí, existe competências para cada habilidade da sua redação, que vai ser distribuída uma determinada pontuação. Então, a gente vai continuar estudando na linha do Enem, porque vocês têm total ciência aí que trabalha exatamente as mesmas habilidades, tá vendo? As mesmas pontuações. O candidato, ele deverá informar na folha de redação a opção do tema sobre o qual desenvolverá sua redação. Vocês, turma do CFO, receberão 3 temas. É importante, e não esqueçam, de você identificar na folha qual é o tema que você vai desenvolver. Porque se você não identificar o tema escolhido, você zera a sua redação. Mesmo você desenvolvendo a redação certinha, abordando o tema abordando algum tema dentro daqueles 3, tá? Então, não pode esquecer de fazer a opção e marcar a opção do tema que você vai desenvolver sua redação, tá? Essa característica é uma característica própria do CFO, porque o Enem é só um tema, então é diferente. Então, por isso que eu quis colocar aqui, né, essas características específicas do CFO, tá? Aí aqui, 9.4.8. A redação produzida pelo candidato não poderá conter menos de 20 linhas. Se tiver menos de 20 linhas, o que é que acontece? Texto insuficiente. O corretor não lê nada, nenhuma linha, porque é considerado como texto insuficiente. Também será zerada a redação se ultrapassar o limite máximo, tá vendo? Então, a redação produzida pelo candidato não poderá conter menos de 20 linhas e nem ultrapassar o limite máximo de 30 linhas. É importante frisar isso, porque está no edital, tá bom? De vocês. 9.4.9. Somente o texto transcrito para a folha de redação definitiva será considerado válido para correção da prova discursiva. Ou seja, não, porque vocês recebem 2 folhas, né? Uma folha que é a de rascunho para você fazer a sua redação e a folha da redação oficial. O tempo ficou curto, só ficou na folha de rascunho, perdeu, certo? Por quê? Porque só é corrigida a redação se estiver na folha oficial para a redação, tá bom? Tem mais umzinho aqui. É bem pequenininho, mas é importante, gente, porque às vezes um vacilozinho você acaba perdendo, né, por conta desses detalhes. Será atribuído nota 0 para o CFO, a prova discursiva que foi escrita a lápis, certo? Ou em parte ou em sua totalidade. Então, o que é importante a gente perceber? Quando escreve a palavra em parte, significa que nenhuma linha pode estar escrita a lápis, certo? Então, tome esse cuidado, porque às vezes você escreve rápido e aí o tempo é curto, não deu tempo de passar tudo a limpo e você entrega a sua redação. Aquela linha que ficou feita a lápis, zera a sua redação, tá? E aí o professor, eu fiz uma redação ótima, será que o corretor vai considerar? Não, ele não chega a ler. Se existe algum critério desses que zera a redação, ele não lê sua redação, tá? Letra B, óbvio, se estiver em branco. Letra C, apresentar letra ilegível, então tem que ter esse cuidado, mas eu vi que esse grupo aqui, todos estão com a letra bem legível, então não tem esse problema. Letra D, apresenta conteúdo diverso do tema escolhido pelo candidato, que é o quê? Fuga ao tema, que eu já apresentei para vocês.
Letra E. Apresentar texto considerado ilegível ou de forma de desenho, números, versos com espaçamento, que é o quê? O FEA, né? E também o FEA e também a questão da tipologia textual, né? Então, lembra que eu falei? Toma cuidado, tem que ter a linha completa, justamente para não acontecer isso. Excessivo entre letras, palavras, espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem em códigos alheios da língua. Às vezes o candidato, para ocupar o espaço da linha toda, coloca as palavras bem afastadas. Isso é forma de atribuir nota 0, tá bom? Então, toma cuidado com esse pequeno detalhe aqui, tá? Apresenta qualquer escrita, sinal, marco, símbolo que possibilite a identificação do candidato. Lembra que eu expliquei da FEA? Qualquer desenho, qualquer ponto, qualquer estrela, o concurso, ele interpreta que é uma forma de identificação do candidato. Aquelas marcações da prova do gabarito, da folha de resposta, isso tudo aí entra como uma identificação do candidato. Então, isso não pode acontecer, certo? Forma de zerar também. Tiver extensão inferior ou superior ao limite máximo de linhas que estabelece no subitem anterior. Qual é o limite mínimo? 20 linhas. Qual é o limite máximo? 30 linhas. Vocês devem fazer, no mínimo, quantas linhas? Uma média, 27 linhas, tá? No mínimo. Então, de 27 a 30 linhas vai ser a sua redação, certo? Então, é isso, turma. Essa parte aqui é importante vocês estudarem também, para que vocês tenham conhecimento dessas situações, que são situações simples que zeram a sua redação. Lembrando, essas situações que eu apresentei agora aqui para vocês, está onde? Esqueci o nome. No manual, não. Edital. No edital, pronto, fui olhar aqui em cima. No edital, entendeu? Então é algo que você não pode nem recorrer, tá? Porque já está no edital aí. Por isso que é importante, quando você vai fazer um concurso, debruçar mesmo em cima desse edital e ler parte por parte, porque às vezes uma palavrinha faz a diferença, como a questão de ter alguma linha escrita a lápis, né? Então, isso faz com que você zere sua redação, tá? Vamos lá. E agora eu vou mostrar para vocês que, passando desse sufoco, não zerando a sua redação será avaliada em 5 competências. Eu vou mostrar para vocês essas 5 competências, o que a gente vai analisar, tá? Não se preocupe, porque hoje eu vou apresentar essas competências, mas nas aulas seguintes a gente vai se aprofundar nelas, uma por uma, tá bom? Você já tem noção dessas competências por conta da correção também, né? Porque na correção da redação que eu fiz, a gente faz essa análise de competência por competência, né? Então, você já tem essa noção aí também, né? Mas vamos lá. Deixa eu fechar aqui o edital. E agora eu vou abrir. Redação não está... Eu estou lembrando, não está na hora não, tá? Na hora eu lhe arrumo, tá bom? Vamos lá. Redação nota 1000. Não apareceu para vocês ainda não, né? Vai aparecer. Agora vai. Então, gente, como é analisada, como é avaliada a sua redação? A sua redação, ela é avaliada por uma banca examinadora. Essa banca examinadora, a sua redação passa por 2 corretores. Os corretores vão seguir alguns critérios que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que são a análise dessas competências aqui. Deixa eu botar aqui a competência e vou aumentar aqui. Certo? Então, ele vai avaliar essas 5 competências. Não pode existir discrepância entre a correção de um corretor e do outro corretor. A nota ela tem que ser muito parecida. Então, para o CFO, não pode existir discrepância acima de 10 pontos, tá? Já que sua redação é corrigida de 0 a 100.
E para a redação do Enem não pode existir discrepância entre 100 pontos, certo? E para que não haja essa discrepância, os corretores devem seguir os critérios estabelecidos em cada competência, tá? Porque assim, a nota que um corretor avaliar, seguindo os mesmos critérios, com certeza será bem próximo ou igual à nota do outro corretor. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que é analisado em cada competência, tá bom? Então, vamos lá. Então, a redação é avaliada em 5 competências, tá? Cada competência, ela tem 5 níveis. Cada nível, uma pontuação. Como é que isso funciona? Competência 1. Nível 1 vale 40 pontos. Nível 2, 80 pontos. Nível 3, 120 pontos. Nível 4, 160 pontos. Nível 5, 200 pontos. Quando você cometa um deslize em alguma competência, então você acaba saindo do nível 5 para o nível 2 ou para o nível 4, ou seja, você perde 40 pontos, porque a diferença de um nível para o outro são 40 pontos, entendeu? Então, se você está no nível, você cometeu algum deslize, ao invés de você ficar com 200 pontos, você fica com 160 pontos. Então, cada competência é avaliada dentro desses níveis, tá? E os níveis que identificam essa pontuação. Na competência 1, o que é que a gente avalia? Se há um domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Nessa competência 1, gente, a gente vai analisar a estrutura sintática, certo? Se os textos possuem aí períodos completos. Quando eu falo períodos completos, eu estou me referindo em sentidos completos. Estrutura sintática analisa justamente isso. Período completo com sentidos completos, tá? E a gente vai analisar também os desvios ortográficos. Então, se sua redação tem aí um desvio, a partir de 3 desvios ortográficos, você não contempla a nota máxima. Então, digamos que você esqueceu de pontuar ou então de colocar 3 acentos em seu texto. E a estrutura sintática está excelente. Então, por conta desses 3 desvios, ao invés de você ficar com 200 pontos, você fica com 160 pontos. Se há 10 desvios, vai para o nível 3. Ou seja, ao invés de você ficar com 160 pontos, você cai para 120 pontos. Toda correção, gente, ela tem que ser objetiva. Não existe a questão de achismo. Se tem 3 desvios, cai para 160 pontos. Não tem jeito, tá? Independente da sua redação estar perfeita. Outra coisa importante, todas as competências, elas são independentes. O que é que isso quer dizer? Que você pode tirar 200 pontos na competência 1 e tirar 0 na competência 5, porque as análises e os critérios são diferentes, são independentes, certo? Então, o que é que vocês têm que ter cuidado na competência 1? Lembra que um dos critérios da aula passada que eu dei foi o seu texto, o seu parágrafo ter no mínimo 3 períodos? Pois é. Essa questão da quantidade de períodos em um parágrafo, mais à frente, na aula da competência 3, vocês vão saber que cada período ela tem uma objetividade. Mas, nesse momento, quando um parágrafo ele é constituído por apenas um período, a estrutura sintática dele é caracterizada como estrutura sintática regular. Quando a estrutura sintática é regular, você não ultrapassa de 120 pontos. E, se eu não me engano, teve uma aluna aqui que fez um parágrafo com um único período. Então, fiquem atentos. Nunca deve ter um único parágrafo. Também tem que ter cuidado para que vocês não vão colocando ponto de forma desnecessária no texto, né, dentro do parágrafo, para que tenha mais do que um período, e aí você acabe provocando um truncamento, né? Então, e o que é
truncamento, gente. É quando duas orações, né, são dependentes e você acaba separando por um ponto. Não se preocupe que na nossa próxima aula a gente vai trabalhar de forma aprofundada os principais desvios da competência 1. Então, a gente vai falar aí sobre paralelismo sintático. Tiveram alguns alunos que cometeram os desvios de paralelismo sintático, que é muito comum. Eu acho que todos aqui tiveram esse desvio de paralelismo sintático. A gente vai trabalhar também com período truncado, período justaposto, que são as principais características para fazer com que o aluno não tire a nota máxima na competência 1. Então, a gente vai analisar esses pontos aí. Mas o que vocês precisam entender? Competência 1 analisa o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, a gente vai analisar a estrutura sintática e os desvios ortográficos. Fiquem atentos com as pontuações. Tem gente que esquece de colocar o ponto final, tem gente que coloca a pontuação de forma muito fraquinha, que não dá para a gente enxergar direito. Lembre-se que a sua redação ela será escaneada, então tem que colocar as pontuações e as acentuações fortes para que as pessoas, os corretores, possam enxergar com facilidade, tá bom? Tranquilo na competência 1? Já perceberam aí o que é analisado na competência 1? Sim? Sim, prof. Sim. Vamos para a competência 2. Não se preocupe, viu, gente? Eu estou apresentando, mas a gente vai estudar detalhadamente cada competência dessa. E outra coisa, cada competência que a gente vai trabalhar, vocês vão receber materiais específicos, tá? Então, por exemplo, na competência 1, a gente não trabalha a modalidade escrita formal da língua portuguesa, analisando os desvios ortográficos, então vocês vão receber e-book de ortografia, e-book de pontuação, e-book de concordância, e esse material vai ajudar vocês a estudarem também para a prova na parte de língua portuguesa, tá bom? Então, podem ficar tranquilos que já está tudo programado, tudo aqui bonitinho, para no momento certo vocês receberem, tá? Vamos lá. Na competência 2, o que é que tem aqui? Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento, grave isso aí, várias áreas de conhecimento, para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Gente, em outras palavras, o que é que tem que ter nessa competência 2? Primeiro, característica de um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, sua redação tem que ter um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Professora, eu penso muito, posso fazer mais parágrafos? Não. Sabe por que não? Porque todas as redações que receberam nota máxima tiveram 4 parágrafos. Então, para que você vai fazer mais um? Entendeu? Então, não precisa. 4 parágrafos é o suficiente. Primeiro parágrafo para a introdução, segundo e terceiro desenvolvimento, último parágrafo para a conclusão. Além disso, o que é mais analisado na competência 2? Se você abordou o tema por completo, qual foi a estratégia que eu já ensinei aqui para que vocês abordem o tema por completo? Pegar o tema da proposta da redação e incluir aonde? Na sua introdução e na sua conclusão, certo? Já já vocês vão saber por que tem que incluir na conclusão também. Por que é importante incluir na introdução? Para que o corretor consiga perceber logo de primeira essa abordagem, tá bom? Porque se não abordar, gente, vai cair muito a sua pontuação. Você cai na pontuação 2, cai na competência 3 e cai na competência 5, tá bom? Outra coisa que precisa ter na competência. Lembra que eu falei aí, ó, grave isso aí, ó, aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema? É isso. Vocês têm que apresentar um repertório legitimado, pertinente ao tema, com uso produtivo. Ai, professora, quanta informação! O que é isso, pelo amor de Deus? Acalma o coração que eu vou explicar. Gente, o que é repertório? É qualquer citação, qualquer informação que você coloca na sua redação referente a uma área do conhecimento, certo? Então, você pode citar uma obra artística, você pode citar uma novela, um filme, uma música,
um fato histórico, uma reportagem, desde que não seja uma reportagem só local, né, que tem uma dimensão nacional, tá? Uma informação que você viu em algum site de informações, como G1, R7, esses aí, certo? Ou no jornal televisivo. Todas essas informações que eu passei aí referem-se a alguma área do conhecimento, ou seja, é um repertório legitimado. O que é que eu faço para que esse repertório transforme em pertinente? Esse repertório tem que estar relacionado ao tema, certo? Então, quando o repertório está relacionado ao tema, ele torna-se pertinente. E quando é que ele é produtivo? Quando eu apresento o meu ponto de vista, acrescentando informações àquele repertório apresentado. Entendeu? Então, naquele momento, eu transformei o meu repertório em legitimado, pertinente e produtivo. Eu só consigo, turma, tirar 200 pontos na competência 2 se eu apresentar um repertório legitimado, pertinente e produtivo. Se na minha redação não tiver um repertório, eu não passo de 120 pontos, porque eu desenvolvi minha redação com conhecimentos comuns, certo? Se na minha redação tiver um repertório, mas ele não é nem pertinente nem produtivo, ela fica com 120 pontos. Se tiver um repertório pertinente relacionado ao assunto, ela fica com 160 pontos na competência 2. Se tiver repertório legitimado, pertinente e produtivo, 200 pontos. Então, para ficar com 200 pontos, além de ser pertinente, eu preciso dar uma produtividade. E como é que eu dou essa produtividade? Apresentando os pontos de vista, né, relacionando ao que foi citado. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida da competência 2? Então, a competência 2 são avaliadas 3 situações. O texto, se possui característica de um texto dissertativo argumentativo, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão, se há abordagem completa do tema e se tem um repertório legitimado, pertinente e produtivo, certo? Ok. Vamos para a competência 3. Minutinho só. Na competência 3, turma, vamos lá. Na competência 3, turma, o que é que a gente vai analisar? Analisa se você seleciona, se você relaciona, organiza e interpreta informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, certo? Então, o que... Fecha a porta. O que, em outras palavras, a gente analisa? Se existe aí um projeto de texto estratégico, tá? E o desenvolvimento completo das ideias. Quando é um projeto de texto estratégico? Vamos lá. O que precisa ter primeiro para ter esse projeto de texto? Se não tiver esse projeto de texto, você não ultrapassa de 120 pontos. Você tem que apresentar na introdução 2 teses. Essas 2 teses nortearão todo o seu texto. Suas ideias precisam estar interligadas. Então, nada do seu texto ele vai ficar solto. Então, existe uma problemática, certo? Qual foi o tema da redação de vocês? Violência urbana. Então, é um problema, certo?
As teses que vocês vão falar sobre a violência urbana são 2 causas que provocam isso, certo? Então, a primeira tese, ou seja, a primeira causa, vocês vão desenvolver no seu primeiro desenvolvimento. E onde está esse primeiro desenvolvimento? No seu segundo parágrafo. A segunda tese, que é a sua segunda causa, você vai desenvolver aonde? No seu terceiro parágrafo, que é o quê? O seu segundo desenvolvimento. Na sua proposta de intervenção, vocês vão propor uma solução para essas 2 causas. O que é que eu quero que vocês percebam, turma? Que o texto de vocês, eles estão todos interligados, certo? Nada vai ficar solto. Lembrando, se eu defendo uma causa, se eu apresento uma causa para uma problemática, eu tenho que relacionar aquela causa à problemática. Eu não posso esquecer da problemática e só desenvolver a causa, certo? Por quê? Porque aquela causa ali está relacionada à problemática, entendeu? Então, assim, tem que ter um projeto de texto. Esse projeto de texto tem que estar escrito de forma hierárquica. E quando eu falo hierárquica, o que quer dizer? Se eu coloquei na primeira tese, o meu D1 tem que ser referente à primeira tese. Eu não posso pegar informações da segunda tese e colocar no meu D1, certo? Então, primeira tese, primeiro D1. Segunda tese, segundo D1, D2. Então, assim, D1 é o primeiro desenvolvimento, segundo parágrafo. D2, é o segundo desenvolvimento, terceiro parágrafo. Tem que existir essa hierarquia de ideias. A gente não pode colocar misturado. Outra coisa, inicie sempre a sua redação com uma contextualização, tá? Então, esquece aquelas frases clichês, desde os primórdios, na antiguidade. Pelo amor de Deus, não coloque essas frases clichês, certo? Mas você sempre vai contextualizar. Então, de acordo com a Constituição, segundo a obra tal, segundo o autor tal, a obra isso e isso, o filme isso e isso, e aí você desenvolve. Primeiro período do seu texto é essa contextualização. Na aula 1, 2, sem ser a próxima, a outra, a nossa quarta aula, eu vou apresentar para vocês a competência 3 detalhadamente e vocês vão sair da aula cientes do que deve ter cada linha da sua redação. Quando você for fazer a sua redação do concurso, você já vai em mente cada linha que você vai escrever. Nada, turma, na redação é pego de surpresa. O aluno que sai preparado para fazer a redação, ele não teme o tema, não tem medo do que vai cair, porque ele já vai com a redação em mente. E isso vocês vão apresentar, vocês vão conhecer quando a gente estudar a competência 3 de forma aprofundada. Mas para a redação dessa semana, por que eu estou apresentando isso? Porque eu já quero isso nessa semana. E tem que ter o projeto de texto, certo? Que eu já expliquei. Teses na introdução, desenvolvimento das teses, segundo e terceiro parágrafo, solução dessas teses cá. Professora, na hora que eu estava desenvolvendo, eu lembrei de uma outra causa que provoca essa problemática. Eu posso colocar no meu desenvolvimento? Não. Eu só posso desenvolver o que eu apresento na introdução, tá? E aí, turma, eu sugiro que seja sempre 2 causas, ou seja, 2 teses. Por quê? Porque cada parágrafo abaixo, né, vai ser responsável para o desenvolvimento de uma tese. Se a gente tem, né, eu falei que tem que ter 4 parágrafos do seu texto, o primeiro eu sei que é a introdução e o segundo é a conclusão, então só sobram 2. Cada um vai defender uma tese, tá? Então, se eu colocar uma outra tese, eu teria que defender em um outro parágrafo. E aí a sua estrutura já vai ultrapassar de 30 linhas, porque você vai desenvolver mais um outro parágrafo de desenvolvimento. Entendeu? As ideias têm que estar conectadas, têm que estar interligadas, nenhuma ideia pode ficar solta, certo? Tranquilo na competência 3? Sim, turminha? Sim. Sim, professora, sim. Vamos lá.
Competência 4, turma, e eu quero que vocês prestem bem atenção nessa aqui. É uma competência exclusiva de operadores e elementos coesivos. Então, o que é que ela analisa aqui? Demonstrar o caminho dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é que tem que ter nessa competência 4? Operadores argumentativos e elementos coesivos. Em que lugar tem que aparecer esses operadores argumentativos? Na primeira aula eu já falei, né? Tem que aparecer os operadores argumentativos e elementos coesivos, ligando os períodos dentro dos parágrafos, certo? E ligando os parágrafos, tá? A partir do segundo. Então, no segundo parágrafo, no início do segundo parágrafo, tem que ter um operador argumentativo. No início do terceiro parágrafo, tem que ter. E no último parágrafo também, certo? Tanto no início quanto dentro dos parágrafos. E aí, hoje, vocês vão receber uma tabelinha na proposta de redação só com esses operadores argumentativos, para que vocês tenham uma diversidade. Porque o que é que aconteceu na redação? O fato de vocês não terem essa diversidade, vocês acabaram repetindo os operadores argumentativos. Não pode, tá? Os operadores argumentativos na competência 4 não podem ser repetidos, porque cai a pontuação. Então, essa tabelinha aí vai dar, né, mais exemplos para que você utilize. Pode ser, gente, operadores fixos. Então, gravem esses operadores argumentativos, porque vocês vão utilizar em todas as redações. Então, pode colocar início do segundo parágrafo, nesse contexto. Início do terceiro parágrafo, outro assim. Início do quarto parágrafo. Portanto, já grava e toda a redação que você fizer já coloca esses operadores argumentativos. E aí, dentro dos parágrafos, você utiliza outros operadores argumentativos. O que não pode é existir repetição desses operadores. Lembrando, se é um operador argumentativo, qual é a função do operador argumentativo? Relacionar ao termo anterior, ou seja, ao termo que foi citado. Se é o termo que já foi citado, eu nunca vou utilizar este, eu sempre vou usar esse. E aí vai as derivações. Nesse, desse, esse, certo? E aí vocês vão receber hoje, tá? Essa tabelinha com os operadores argumentativos. Vocês vão receber hoje também uma folha com algumas citações para que vocês possam acrescentar de acordo com o tema na competência 2, tá? Para que vocês tenham diversidade. Essa folha que vocês vão receber de citações não é ainda a folha oficial, porque a folha oficial vocês vão receber na próxima semana, que vocês vão ter cada tema, cada macrotema, uma citação, tá? E aí vocês já vão preparados para qualquer tema que cair a sua redação do concurso, tá bom? Então, hoje vocês vão levar uma pequenininha só para que vocês consigam ter mais citações na sua redação, mas a completa vocês vão receber na próxima aula, porque na próxima aula a gente vai trabalhar a competência 1 e a competência 2 especificadamente, tá bom? Então, vamos lá. E aí, gente, a competência 5, o que é que a gente vai trabalhar? Uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Só isso basta? Não. Porque, além da proposta de intervenção, abordando o tema, lembra que eu falei para vocês que o tema tem que estar no primeiro parágrafo, que é a introdução, e na conclusão? É porque na competência 5 exige a abordagem do tema. Então, você vai iniciar a sua conclusão fazendo um anúncio da proposta de intervenção, colocando esse tema, né? Então, é necessário, e aí você coloca o tema, tá? Para poder iniciar a sua proposta de intervenção, certo? Segundo período da sua conclusão, o que é que tem que ter? Os 5 elementos. Quais são esses 5? Gente, cada elemento desse equivale a 40 pontos. Se você colocar apenas um agente, você tem 40 pontos. Se você colocar agente e ação, 80 pontos. Agente, ação e detalhamento, 120 pontos. Agente, ação, detalhamento
e modo meio, 140 pontos. Agente, ação, detalhamento, modo meio e efeito, 200 pontos. É objetivo. Se tem aqueles elementos, você recebe essa pontuação. Se não tem, você não recebe, entendeu? O que é o agente? É quem faz a ação. O que é a ação? É o que será feito. Toma cuidado com ações nulas. Por exemplo, é necessário fazer alguma coisa. Você falou o que é que vai ser feito? Não. É importante ter atitudes. Qual é a atitude? Não falou. É necessário ter. O governo tem que tomar algumas ações. Quais são essas ações? Todas essas frases são identificadas como ações nulas. Se são ações nulas, elas não são contabilizadas, certo? Então, tem que ter esse cuidado aí, tá? Então, quem faz a ação é o que vai ser feito, modo meio é como essa ação será feita, e aí a dica é que vocês coloquem sempre algumas palavras-chave para identificar o modo meio. Por exemplo, por meio de, e aí colocar o modo meio. Ou então, através de e colocar o modo meio, tá? Detalhamento é qualquer informação a mais que você coloca. Por exemplo, se você especificar governo federal, órgão responsável por isso, então entra como um detalhamento. Quando acontece um efeito do efeito, entra como um detalhamento, tá? E o efeito, que é a consequência daquela ação, tá? Então, qual vai a consequência daquela ação? Então, vai ser o efeito. Tendo os 5 elementos, 200 pontos. E aí, turma, sua redação, ela vai ser avaliada por essas 5 competências. Competência 1, que analisa o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2, que vai analisar a estrutura de um texto dissertativo, característica de um texto dissertativo, argumentativo, abordagem do tema e repertório pertinente, legitimado e produtivo. Competência 3, o seu projeto de texto, se existe aí uma seleção de ideias, né? Um planejamento e o desenvolvimento completo dessas ideias. Competência 4, se há operadores argumentativos e elementos coesivos que não sejam repetidos, e tem que ter cuidado também para não repetir palavras dentro da mesma linha, palavras dentro do mesmo parágrafo. Aí você tem que utilizar e substituir por palavras sinônimas. Lembrando que o radical da palavra em si já contabiliza como repetição, tá bom? E a competência 5, que é a proposta de intervenção abordando o tema com os 5 elementos. Tranquilo? Sim. Turma, o que é que eu vou querer nessa próxima redação que vocês façam? Eu vou passar esse slide aqui para o grupo, tá? E eu quero que vocês, no momento que fizerem a redação, vocês peguem um caderninho, olhem os 7 passos para uma redação nota 1000, olhem essas competências e, antes de enviar para mim, avalie se sua redação contém aqueles 7 passos e envolve todas essas 5 competências. Então, assim, vocês já fizeram uma primeira redação. A primeira redação que vocês fizeram foi justamente para a gente analisar aí, né, um pouco o conhecimento que vocês têm. Então, foi uma avaliação diagnóstica mesmo, tá? Só que agora, na aula 1 e na aula 2, vocês já tiveram uma bagagem. Então, vocês já têm uma consciência do que deve ter essa redação. E é importante que vocês sigam esses critérios mesmo. Professora, eu não tenho ideia de citações. Eu posso pesquisar na internet citações que abordem o assunto? Deve. O que é que você não pode fazer? Copiar redações prontas da internet, mas você pode sim pesquisar e utilizar citações e colocar na sua redação, tá? Isso é ótimo, isso aí enriquece aí a questão da citação em si, tá? Então façam isso também, certo? Vou mandar para vocês agora esse slide aqui, certo? Os 7 pontos da redação nota 7 dicas para a redação nota 1000. Vou mandar a proposta de redação.
Essa proposta de redação vai estar lá na plataforma também, mas eu vou botar aqui no WhatsApp para que você já vá pensando, amadurecendo as ideias. Nessa proposta de redação vai ter uma relação só de operadores argumentativos, para que vocês ampliem aí, né, esse vocabulário quanto aos operadores argumentativos, e vai ter algumas citações, certo? E aí, hoje, a gente vai focar nisso aí. Próxima aula, vamos trabalhar competência 1 e competência 2. Competência 1, a gente vai focar na questão dos desvios ortográficos e estrutura sintática. Competência 2, a gente vai trabalhar com macrotemas. O que é um macrotema? Porque é importante a gente identificar um macrotema na redação para relacionar ao repertório. E aí vocês vão receber e-books, né, de ortografia, de concordância, de pontuação, que refere-se à competência 1. Vão receber orientações também, que é uma apostila sobre macrotemas, e vão receber uma outra apostila só com citações de cada macrotema. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Ok. Tranquilo, Então, prof. vou passar para vocês direitinho. Alguém tem alguma dúvida sobre essas competências ou o que eu falei das situações nota zero? Não, professora. Agora, quando a senhora enviar o e-book, né, vamos aperfeiçoar, né, colocar em prática na próxima redação. Certo, eu vou enviar esse material aí, não vou enviar aqueles outros, porque eu vou enviar de acordo com as competências que a gente vai trabalhando, tá? Então, trabalha a competência 1, envia o material só da competência 1. Trabalha a competência 2, envia o material só da competência 2. Esse agora que eu vou mandar é para que a redação de vocês não fiquem soltas, tá? Então, tenha já esse direcionamento, tá bom? Tá bom, ok. Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo, professora. Então, é isso. Prazer encontrá-los aqui. Próxima semana tem mais. Vou mandar todo o material para vocês agora, tá bom? Ok, prof. Bom dia a todos. Bom Certo, dia. bom dia. Beijo, beijo. E até a próxima. Tchau. Tchauzinho.